Galera, é o seguinte, jogos de mundo aberto com gráficos incríveis é sempre uma tarefa a se exaltar, porque a tendência de darem muito mais trabalho na hora do desenvolvimento, graficamente falando, é maior do que quando a gente compara com jogos lineares. E por isso, hoje a gente vai falar dos jogos de mundo aberto com os gráficos mais bonitos para PS4 e Xbox One. Então antes da gente continuar esse vídeo, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia, como sempre, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Tudo isso feito? Então vamos pro vídeo. Quando eu comecei a selecionar os jogos para poder fazer esse vídeo, eu confesso para vocês que me assustei com a qualidade gráfica, porque a qualidade gráfica que a gente vem tendo nos jogos de mundo aberto tá no mínimo surpreendente. E por isso, confesso que foi bem difícil fazer essa triagem, essa seleção. E não tem como a gente começar de uma maneira diferente. Tinha que ser com o GTA V, um dos jogos mais famosos do gênero de sandbox ou mundo aberto. Todo game da franquia GTA sempre apresentou um salto gráfico quando comparado com o antecessor. Do GTA Vice City para o San Andreas, por exemplo, a gente encontra inúmeras diferenças e avanços, o que é ótimo. E do GTA 4 para o GTA 5 não foi diferente e a evolução gráfica é visível. O trabalho com o GTA V feito na geração passada também foi admirável, com o Xbox 360 e o PlayStation 3. Mas vamos combinar, né, galera? É no PS4 e Xbox One que o jogo se torna ainda mais bonito. Ele não só impressiona pela qualidade gráfica em si, como também pela representação dos NPCs nas ruas, nos bares, nas praias. Todos eles agem de uma forma muito natural e com uma motivação para poder estar ali. Isso é incrível, e esse é só um dos itens que impressionam. A vegetação do jogo, que é um elemento que a gente nem dá muita atenção na hora da gameplay, é bem detalhada. A simulação da água é bem realista e a expressão facial dos personagens é muito boa. Falando das texturas, juntamente com os efeitos de iluminação, acabam dando um ar bem realista para o jogo em diversos pontos. Ver uma tempestade nesse jogo, por exemplo, é algo incrível. O jogo também conta com diversos biomas, não se resumindo apenas à cidade, aos ambientes urbanos, aumentando ainda mais a variedade de locais para a gente poder explorar. Enfim, o jogo é bonito pra caramba. E com isso a gente já pode partir para o próximo. Eu já quero avisar vocês que a partir de agora a gente vai ter muito jogo de peso. Chegando assim até uma franquia da Ubisoft, uma de muito renome, diga-se de passagem, Assassin's Creed. Falando dessa vez de Assassin's Creed Odyssey. Pra mim, ele foi o game que atingiu o ápice desse novo arco da saga Assassin's Creed. Assassin's Creed Odyssey pra mim é o jogo de toda a franquia que conta com o maior nível de detalhamento gráfico. Eu sempre achei Assassin's Creed muito bom nessa parte, pra ser bem sincero pra vocês. Acho inclusive que até antes do Origins, o Assassin's Creed 2 era o que melhor abordava esse aspecto gráfico. Os cenários sempre foram muito bem representados em toda a saga Assassin's Creed, mas até então, no 2, o apreço era maior porque era um jogo bem amplo e se passava no período renascentista, levando o protagonista para diversas localidades da Itália. Então isso acabava influenciando a carga de trabalho em cima da representação da época, né? E a gente sabe que a saga teve diversas fases, não é mesmo? Mas chegamos no Odyssey, na Grécia Antiga, período em que a gente tem diversos filósofos como o ateniense Sócrates. E isso é só um dos fatores que impressionam. Da aparência até a personalidade, todos eles são bem representados e bem detalhados. Inclusive, essa representação vai desde as personalidades históricas até os ambientes, que estão absurdamente bem recriados. A geometria é muito única para cada local que você visita, e além de ser única, é bem característica. As regiões mais ricas, por exemplo, contam com espaços mais planos para a população mais pobre poder circular com grandes picos de altura para poder dar atenção aos palácios e estátuas de grandes divindades. Além dos locais serem extremamente povoados, tudo é muito vivo nesse jogo, tendo atenção inclusive na vida animal. Os animais caçam e brigam entre si, é incrível. O jogo também conta com diversos biomas, tem partes mais desertas, cidades, campos abertos, o mar, enfim. Mas sabe o que mais me impressiona em Assassin's Creed Odyssey? A grandiosidade que ele possui em todos os aspectos. Além de ser um jogo extremamente longo, em duração e extenso em tamanho de mapa, a atenção gráfica dada é absurda. Quando se joga em um PS4 Pro ou um Xbox One X é que a gente vê o maior nível de detalhamento. O acabamento das rochas possuindo mais rachadura, a textura sendo mais bem definida, as paredes representando bem a época com diversas imagens passando um culto ao aumento ou um ensinamento, as estátuas, enfim.
A direção de arte desse jogo é incrível. A modelagem dos personagens também é bem feita, e tão bem feita que a gente pode até mesmo perceber um brilho no olhar dos personagens. É difícil a gente encontrar um jogo que consiga detalhar o personagem da forma que esse jogo faz, tá? Principalmente sendo levado em consideração que é um jogo de mundo aberto. E é claro que elementos como iluminação e simulação da água também estão absurdos. Um fato curioso é, experimente ir ao fundo do mar, e aí vocês vão se preparar para apreciar uma imensidão sem tamanho. É muito bonito. Enfim, Assassin's Creed Odyssey é um dos jogos mais bonitos dessa geração e um dos jogos mais bonitos do gênero de sandbox. E já chegando no próximo jogo, a gente pode dizer que até de certa forma é um concorrente de GTA V, mas que ele conseguiu encontrar a própria identidade. E é mais um da Ubisoft. Não podia ser ninguém menos que Watch Dogs 2. Depois do primeiro jogo, que tinha uma pegada mais séria, linear e sem muita coisa para ser feita na cidade aberta que possuía, a Ubisoft lançou a sequência com um ar muito mais descontraído, passando uma atmosfera de liberdade intencionalmente. Os gráficos são lindos e bem coloridos, com uma paleta de cores extremamente aberta. Ele se passa em São Francisco e conta com diversas atividades extras para poder interagir com tudo na cidade, inclusive com as pessoas, que são os NPCs. Assim como GTA V, os NPCs também apresentam uma motivação para estarem na rua. E acho que até então eles são mais naturais do que no GTA V, mas acredito que isso é mais uma questão de opinião e eu já deixo aí a pergunta para vocês. O que vocês acham? Vocês preferem as pessoas que andam pelas ruas de GTA V ou as de Watch Dogs? Vocês concordam que a de GTA V é menos realista que a de Watch Dogs? Comenta aí que eu quero saber, beleza? Esse fato deles terem essa motivação é de extrema importância para esse jogo, porque rola uma interação mais a fundo com eles. A gente pode assaltar a conta desses NPCs de forma virtual usando o celular, ler os e-mails deles e dezenas de outras coisas da vida pessoal que eles possuem. E sim, eles têm uma vida e isso enriquece muito o gameplay. Os efeitos de iluminação desse jogo são muito bons, mas eu quero e preciso destacar a iluminação dinâmica desse jogo. A forma como a sombra do personagem vai reagindo a diferentes posicionamentos de pontos de luz é no mínimo sensacional, e isso vale até para os consoles base, tá? PlayStation 4 normal e Xbox One S. E um detalhe bem inusitado que eu não podia deixar de mencionar aqui é a definição da malha das roupas dos personagens. E quando eu falo isso me refiro até mesmo aos NPCs. O nível de detalhamento e atenção dada a isso foi no mínimo interessante, porque é aquele tipo de elemento que a gente quase não dá muita confiança, né? Mas dá pra ver que a Ubisoft deu uma bela caprichada nesse ponto. O número de roupas que a gente tem para poder escolher para o nosso personagem é imenso e ainda assim muito bem detalhado. E as pessoas nas ruas também estão muito bem detalhadas nesse nível. E agora que a gente já falou de Watch Dogs 2, me bateu aquela dúvida e eu preciso saber de vocês. Qual que vocês preferem? Ele ou o GTA V? Comenta aí. E agora que a gente voltou a falar da Ubisoft mais uma vez, a gente vai precisar voltar a falar da Rockstar, o que é quase inevitável nesse tipo de vídeo, né? Porque a Rockstar é muito boa em fazer jogos de mundo aberto. Chegamos então a Red Dead Redemption 2, e olha, se existe uma neve mais bem feita do que a desse jogo, alguém me mostra, porque eu desconheço. A qualidade de tudo nesse jogo, graficamente falando, é um tanto absurda, mas eu confesso para vocês que até hoje fico assustado com a neve que ele possui. Conforme você pisa, logicamente faz um buraco, né? Agora, se a gente se afasta e começa a observar o buraco que a gente fez com a nossa pegada, ele vai se desfazendo, sendo preenchido de novo pela neve. E tudo isso acontece de uma forma muito orgânica, dá gosto de ver esse tipo de efeito. É claro que não se resume a isso, e seria até uma ofensa não mencionar os outros elementos, que não são poucos. Os animais, eles são muito bem detalhados e muito bem modelados, do seu cavalo até o urso que você vai encontrar enquanto você explora o ambiente, e a variedade deles é muito boa. E existem diversos biomas também, as florestas, as montanhas, os bosques, tudo isso é de um nível de detalhamento surreal, fazendo você se sentir literalmente naquele ambiente graças à imersão proporcionada pela incrível qualidade gráfica desse jogo. Detalhes como lama, as árvores, a densidade da vegetação e principalmente a formação das tempestades, que já era um elemento impressionante no GTA V e agora ficou melhor aqui, nossa, você só consegue parar para poder admirar. E nas cidades, como o jogo se passa basicamente no fim do século XIX, a gente tem cidades e pessoas que habitam ali bem característicos da época, então tá tudo muito bem recriado. Uma curiosidade é o detalhe das armas do personagem. Ao longo do gameplay, elas vão ficando sujas e enferrujadas, prejudicando assim o seu desempenho no gameplay. Só que você pode melhorar isso fazendo uma limpeza nelas.
A graça é que quando elas ficam sujas, você consegue observar a sujeira nelas. É um detalhe incrível. Isso se aplica também aos personagens. Morgan, por exemplo, protagonista do jogo, vai mudando de aparência conforme o tempo. Ele fica barbudo ou então com cabelo grande se você não der um tapa no visual dele, vamos colocar dessa forma. Enfim, acho que vocês estão tendo uma dimensão da qualidade gráfica do jogo com essa gameplay de fundo aí, né? Incrível, sensacional. Red Dead Redemption 2 é um jogo deslumbrante. E agora, olha, eu espero que todos vocês estejam preparados para poder receber essa obra-prima que precisava entrar nessa lista aqui. Não tinha como não mencionar, seria um pecado se eu não o fizesse. O game é da CD Projekt Red e eu acho que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? The Witcher 3. The Witcher 3, mesmo sendo um jogo de 2015, prova como ele consegue dar uma surra de qualidade em muitos outros jogos que a gente tem hoje em dia por aí. E eu digo isso falando de todos os aspectos muito facilmente, não só dos gráficos. A representação da época da Idade Média no jogo é excelente, mesclando elementos de realidade com fantasia, e tudo é extremamente característico, funcionando de uma forma muito orgânica. E falando de um elemento que me impressionou muito desde a primeira vez que eu vi esse jogo rodando, é a relação da física com a natureza. Ver como toda a vegetação reage a elementos como vento, chuva e até as fortes tempestades é no mínimo impressionante. Mas eu vou além, não vou parar por aí. O personagem também consegue impactar nessa reação conforme passa pelos cenários com o seu cavalo, por exemplo, ou então quando ele usa alguma magia, afastando toda a folhagem que está ao redor dele. Sem contar que é um jogo que foi muito bem feito até para os consoles base. A gente sabe que a supremacia gráfica desse tipo de jogo é no PC, e ver rodando bem num console é muito bom. Quando eu pego esse jogo num console base para poder jogar, não é uma experiência desconfortável, muito pelo contrário. É muito fácil ficar admirado com os gráficos dele. Mas enfim, The Witcher 3 é uma experiência incrível que eu acho que pelo menos 90% da população precisa conhecer, cara. O jogo possui gráficos incríveis, além de ser um jogaço. Não tem como não mencionar ele e não tem como deixar ele passar desapercebido em qualquer lista quando a gente fala de jogos de qualidade. The Witcher 3 é sensacional. Agora vamos para o próximo jogo e eu preciso falar uma coisa para vocês. As obras de Hideo Kojima são sempre marcantes e eu, como um grande fã da saga Metal Gear, não ia e nem podia deixar de mencionar o último jogo lançado para a saga original, que possui gráficos sensacionais. Metal Gear Solid 5 usa Fox Engine. Essa engine ela foi desenvolvida pelo próprio estúdio do Kojima e tem um intuito mais fotorrealista e consegue fazer isso de forma primorosa. É claro que por isso, grande parte dos elementos estão excelentes, mas o grande trabalho aqui é focado na iluminação. É impressionante como a qualidade dos efeitos de luz e sombra desse jogo são incríveis e dão um ar muito mais realista para o jogo. Os biomas podem não ser lá dos mais variados, mas também não deixam a desejar e são muito bem representados. As áreas montanhosas do Afeganistão, por exemplo, exploram mais um cenário com muitas rochas, construções destruídas ou inacabadas, e as florestas da África, por exemplo, apresentam uma grande densidade na vegetação. Muita gente, inclusive, quando chegou no pântano desse jogo, na parte da África, ficou se perguntando como seria o remake de um Metal Gear Solid 3, por exemplo, usando essa engine. Então é incrível a qualidade dela porque é extremamente realista. E acho que vale dar uma atenção para a chuva nesse jogo aqui também, porque ela é muito realista e quando os efeitos de iluminação acabam impactando num cenário chuvoso, você realmente tem um gráfico sensacional. Prova disso é ver o prólogo desse jogo, o Ground Zeroes, rodando no PS3 e no Xbox 360. É incrível. E só explicando, para quem não sabe, esse jogo ele foi dividido em duas partes. Existe o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que é o prólogo, e existe o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, que é a finalização do jogo. A gente pode dizer que é o jogo de fato, entendeu? No Ground Zeroes, que também foi lançado para PS3 e Xbox 360, a gente tem um cenário chuvoso com muito mais frequência, e é sensacional. Metal Gear Solid 5 também precisava estar nessa lista, e é um jogo muito bom. E já nesse próximo jogo que a gente vai mencionar, eu confesso pra vocês que dá até um certo calafrio falar dele, porque eu acho ele, visualmente falando, magnífico. Horizon Zero Dawn. Horizon é um jogo que até então era exclusivo do PS4, só que agora a gente vai ter ele para PC. E a gente tem que combinar aqui entre nós que quando um jogo é lançado, pelo menos inicialmente, com exclusividade para o console da Sony, na grande maioria das vezes ele tende a ser muito bom, principalmente graficamente falando. Ele foi desenvolvido pela Guerrilla Games e é uma franquia nova. Esse jogo impressiona qualquer um, seja com os efeitos estonteantes ou com as modelagens dos personagens que contavam com expressões faciais magníficas.
mas ele também é um jogo que se atenta muito aos detalhes. As partículas, por exemplo, estão sempre presentes. As partículas de poeira, as que saem do fogo, ou até mesmo as que os inimigos soltam quando a gente bate neles. Porque o que acontece? Os inimigos aqui são muito robotizados, então existe muita parte metálica neles. Como rola o atrito da lâmina com o metal, vocês já sabem, né? Sai aquela faísca. Até isso é muito bem feito. O jogo é bonito e ainda conta com uma boa interação nos cenários, que faz você poder usar para poder se esconder ou até mesmo escalar as rochas, as montanhas e por aí vai. A movimentação da vegetação, por exemplo, enquanto você está se escondendo, é no mínimo admirável. Você vai passando no meio da grama, no meio do mato, ou enfim, nas folhas, elas vão se espalhando quase que individualmente. E o detalhe das rochas e das montanhas para você poder escalar é muito natural. Sem contar que a direção de arte dele também é muito boa. Diversas vezes eu me peguei parando só para poder admirar o cenário e os campos abertos que ele possui. São lindos, cara. Sensacional. Horizon Zero Dawn tem que sair para PC para a gente poder ver a supremacia gráfica dele rodando nos PCs. Ele é um jogo fenomenal. E agora, por fim, mas não menos importante, outra obra de Hideo Kojima, porque vocês sabem que eu pago muito pau pra ele e com razão, né? E dessa vez a gente tem que falar de Death Stranding. Tudo bem que o jogo dividiu opiniões por ser um jogo um tanto quanto parado. Eu particularmente gostei, mas tem gente que não gostou e tudo bem. Mas contra fatos não há argumentos. O jogo é absurdamente bonito. Ele usa a mesma engine usada no Horizon, a 10ª engine, e possui gráficos maravilhosos. O trabalho de captura de movimentos deixou não só o personagem com uma movimentação extremamente natural e realista, como também as expressões faciais surreais. É quase como se você estivesse vendo um filme, pessoas de verdade falando. Hideo Kojima conseguiu fazer um trabalho primoroso aqui. Além desses fatores, eu tenho que destacar a imensidão dos cenários e como é incrível o fato de você conseguir chegar até onde você quiser. Nada tá ali no cenário para você poder ver e enfeitar. Não é isso. Você consegue apontar para uma montanha, por exemplo, e você consegue se direcionar para ela, chegando até lá se você quiser. Sei lá, às vezes você quer fazer uma realização pessoal e quer ir no pico da montanha. Então você consegue ir. Isso é sensacional. Não é todo jogo de mundo aberto que consegue fazer isso. E quando um consegue, eu preciso destacar. E o melhor, o jogo é um absurdo de gráfico até mesmo nos consoles base, o que torna ainda mais incrível esse feito de Hideo Kojima, porque rolou todo um trabalho de otimização, claro, óbvio e evidente. Ele com certeza leva o PS4 base ao limite aí facilmente. De qualquer forma, Death Stranding é um jogo graficamente falando sensacional e vocês podem ver por essa gameplay de fundo. É incrível. Mas me conta o que vocês acharam do jogo. Vocês gostaram de Death Stranding? Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, beleza? Bom, no mais eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela companhia até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E aquela coisa de sempre, né? Você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Beleza? Bom, era basicamente isso. Se você quiser trocar uma ideia comigo, minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo e vai estar aparecendo aqui também. Só me chamar lá, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver no próximo vídeo.